Sejam bem-vindos à nossa live de terça e hoje, como muita gente sempre pede, os cases. Hoje temos um case de sucesso na advocacia previdenciarista, mas serve também para várias pessoas, para todo mundo que advoga. E, gente, eu estarei hoje com uma das advogadas que eu mais gosto desse Brasil. Ela já deve estar entrando. Mandando um beijo para todo mundo aqui, Dr. Vitor, seja bem-vindo. Fizemos live, né, na outra semana. Seja bem-vindo, obrigada pela audiência. Todo mundo que tá aqui, vai no aviãozinho ali, gente, e convida o pessoal do escritório, convida um advogado que você entende que precisa de gestão, precisa organizar os seus processos para conseguir ainda esse ano já colher os frutos de uma implantação de controladoria jurídica, de legal operations, desenho de fluxos. Então sejam muito bem-vindos, tá? Cauana, um beijo para todo mundo que está entrando aí. Logo, logo a doutora Ellen estará aqui e vai contar, gente. A gente tem cada história engraçada. Eu acabei não pedindo autorização por escrito para ela, mas olha, deixa eu ver quem que tá por aqui. Ah, tá aqui já, eu já vou contar se ela já tá por aí. Gente, tem cada história para contar para vocês. Fiquem aí que vocês vão dar risada. Olha quem chegou. Ai, eu não acredito. Não tenho nem roupa para isso, gente. Tem nem roupa para isso. Tudo bem, minha querida? Maravilhosa. Olha, combinando aqui o batom com a unha. Aprenda, Tatiana, aprenda. Gente, a doutora Ellen é uma pessoa que eu queria morar mais perto, porque eu queria vê-la muito. Eu sou apaixonada por ela. E ela me ensinou muito, assim, de ter coragem, sabe? De ter paz. Não sei se vocês vão ver tudo isso. E eu sou fã dela. Sabe quando você gosta de uma pessoa à toa, assim, fã, ponto? Eu sou fã. Então, as nossas reuniões de consultoria eram muitas vezes para encorajá-la, assim, que ela falava, ah, não, Tatiana, eu não vou fazer tudo isso, mas vocês já vão saber disso, tá? Então, ela é daqui do Paraná, né? Pelo menos o escritório é aqui no Paraná, em Maringá. Ela é uma advogada previdenciarista. E eu quero que você se apresente, fala um pouquinho de você para todo mundo que está nos assistindo, porque hoje a gente vai contar essa história de sucesso. Quem for inteligente vai pegar um lápis, quem for de anotar, vai anotar para saber esses passos do sucesso. Tudo bem, Tatiana? É um prazer estar aqui. Amei seu convite. Posso dizer assim que de primeira, sim, eu sofri aquele impacto, né? Mas depois eu vou dizer como que eu aceitei também esse convite para a live. Mas eu quero te dizer da nossa afinidade, que realmente quando eu comecei a consultoria, que já faz um tempo. Quando eu te conheci. 5 anos já. Por aí, 2017, 2018. E era um grupo de consultores. E eu posso dizer que realmente, assim, foi de cara a minha afinidade com você, a empatia, a conexão. E eu até brinquei com você. Eu falei assim, olha, que bom que a gente não se conheceu antes, porque se a gente tivesse conhecido na adolescência, o mundo ia ser pequeno para nós, né? Falei, com certeza nós seríamos amigas. Mas foi um tempo muito bom. Foi um tempo de muito crescimento, virada de chave. Foi assim, mudou a minha vida, a minha advocacia e a minha vida pessoal também. Que bom. Aliás, de vida pessoal também, ela é um sucesso, gente. Tem filhos lindos que jogam bola, um marido incrível. Eu acho que essa base, assim, é bem importante também, né? Muito importante isso. Bom, então fala um pouquinho da sua advocacia para a gente já entrar no tema aqui, para a gente contar esses segredos, né? Como a gestão pode transformar, impulsionar a advocacia de uma forma simples para quem está nos assistindo. Conta um pouquinho do seu escritório, da tua trajetória. Sim. Então, quando eu comecei, né, a advogar, comecei praticamente sozinha, o meu escritório de advocacia. A princípio era eu, depois uma advogada, conforme eu ia aumentando a lucratividade, eu ia fazendo a contratação dos profissionais. Então, a princípio era eu, depois uma estagiária, uma secretária, e assim, essa estagiária se formou, pegou a OAB, virou advogada, foi contratada, depois novos estagiários, e eu fui crescendo, porém crescendo sem gestão, crescendo muito, mas sem gestão. E fui aumentando os clientes, os processos, tudo desorganizadamente.
abrindo outros escritórios de advocacia, crescendo muito. Eu até então não se ouvia muito falar em gestão, né, jurídica. E quando eu conheci você, quando eu contratei a prestação de serviços de gestão jurídica, eu assim estava no meu limite. Olha só a falta de discernimento, a falta de liderança. Eu chegava a falar para a minha equipe. A minha equipe já naquela época já era de 15 pessoas. E eu falava assim, a minha vontade é fechar esse escritório e voltar para um escritório onde seja eu e uma secretária. Não, Era e isso que eu você falava. não só falava isso para eles, falava para mim, Uhum. você falava assim, não Sim. vou fazer isso não. Uhum. Vou pegar aqui, ó, vai ficar só eu. Só eu, não Sim. precisa isso tudo que você está falando aí, Uhum. né? E daí Essa era a tinha minha dia que vontade. você falava assim, vamos demitir essas pessoas então? Não, eu pego esse Uhum. processo e entrego para eles. E eu falava, gente, olha o Essa curso que era, eu faço. essa A gente era, essa respirava. era a maneira que eu via a minha saída, retroceder. Eu queria retroceder. Eu não conseguia ver o meu futuro, ver que existia uma saída, uma possibilidade de fazer um controle de tudo isso. Verdade. E daí, gente, a gente tem cada história, porque assim, ou a gente chorava, ou a gente ria. Às vezes a gente ria, às vezes a gente chorava, né? Sim, no meu Então eu caso, sei. eu mais chorava do que ria. Hoje eu consigo rir de tudo aquilo. Mas na época eu confesso que eu não conseguia rir, não. É Era muito verdade. difícil. E daí eu lembro, gente, coisa assim que eu falei que precisava de uma autorização por escrito para contar, porque tinham coisas assim, né, dessas aí que você pensou em retroceder. E daí chegou uma hora que a gente sentou e falou: olha, vamos fazer da seguinte forma: a gente vai ter um software de gestão, a gente vai digitalizar tudo e ensinamos ali o passo a passo. Quem que Uhum. vai poder controlar, se vai ter controle, e a gente não via uma luz no fim do túnel, porque Sim. ninguém tinha aptidão para isso, né? A gente quebrava a cabeça ali e falava, não, então vamos tentar resolver com o que a gente tem aqui. Daí a Uhum. ferramenta era horrível. Daí Sim. acho que você até lembrou que eu Uhum. odiei o teu software. Eu Nossa, eu odiei. fiquei assim arrasada, porque eu levei meu notebook toda empolgada para mostrar para você. Uma das primeiras perguntas, você tem software? Eu falei, tenho, software de gestão tem. Então, no nosso próximo encontro, você traz para mim aqui para eu ver. E assim foi um balde de água fria para mim, porque você detestou tudo. Eu levei a controller da época, que foi através, né, das suas entrevistas, que acabei conseguindo contratar, porque isso também é uma dificuldade, mas você detestou. E para mim, assim, foi muito difícil romper com aquele software para começar um novo, né, alimentar este software. Foram processos, né, na verdade. Foram processos. E assim, é uma coisa que eu falo muito do processo de consultoria, né? De mentoria, que você tem que falar a verdade, né? Lógico, tem todas as técnicas, mas assim, a gente tinha um encontro por mês e eram 6 meses. Então eu não poderia ficar ali, não, vamos ver. Não. Tinha que ser preto no branco. Falava, tá preparada? Respira, toma um pouco de água. Eu vou segurar na sua mão, mas isso daí não serve. Não tem Uhum. bons relatórios, não tem agenda, não tem GED, não faz sentido a interface, não faz sentido nenhum. As pessoas já não utilizam, porque você ter um engajamento da equipe na utilização da ferramenta de gestão é importantíssimo. Então, eles não tinham essa cultura, a gente tinha que virar essa chave para conseguir fazer isso. E daí, realmente, não lembro qual que a gente contratou na época, mas teve isso, né? E contratar uma pessoa também foi super Foi. difícil, nossa. Lembro que a gente fez entrevista com uma pessoa de fora, que ia Sim. casar com alguém de lá, alguma coisa assim. Eu... Eu falei, não é essa daqui. Nossa, a gente lutou, né? Então, tem todo esse passo a passo, a gente analisa a ferramenta, e era sempre um balde de água fria, né? Sempre um balde de água fria. Ainda bem que a gente tinha bom humor, né? Porque assim, ou Sim. a Isso gente sempre tivemos. se matava ali, ou, né, ou a gente tinha que resolver. Então, a gente pensou, como vamos fazer isso? Vamos contratar uma nova ferramenta, contratar um colaborador novo, alguém que tenha aptidão para fazer essa rotina, para tirar isso de você, né? Tirar
a parte de todas as rotinas de controladoria jurídica, né? E eu queria saber o seguinte, naquela época, esses baldes de água fria, o que foi assim mais difícil para você de ouvir, assim, de virar chave, de engolir seco, assim? O que foi mais difícil, assim? Quais foram os maiores desafios naquela época? Primeiro, assim, eu nunca tinha ouvido falar em controladoria. Até então, eu nunca. Você, né, quando eu cheguei lá, você começou assim, me despejou. D-2, controladoria, qual a quantidade de número de processos que você tem, e começou a fazer inúmeras perguntas. A minha vontade era não voltar mais, desistir da consultoria em si, né? E respondendo a pergunta, o que foi mais difícil para mim de aceitar? Primeiro, assim, sair do operacional. Eu tinha um apego muito grande com petição, né? Eu não conseguia me desprender, eu queria ter o controle de tudo. Eu não confiava na minha equipe, eu não confiava nas pessoas. Então, eu tinha necessidade de revisar todas as petições, né? Então, a equipe produzia, mas eu não conseguia revisar tudo. E quando fosse revisar, eu queria refazer o trabalho. Eu não aceitava a maneira delas, eu queria que fosse feita do meu jeito. Então, claro, isso gerava muito tempo de finalizar um processo e dar um resultado. Então, essa parte foi muito difícil. O que a consultoria me ajudou? Olha, você vai delegar. Você vai delegar sem delargar, você vai acompanhar. Então, o que eu faço? Eu preparo, acompanho, né? Ensino, Reviso, oriento. olho ali umas petições, tal, vejo que o profissional está pronto e solto. Aí, claro, tem alguma dúvida, vamos conversar sobre esse processo, o que a gente vai fazer aqui, como que a gente vai proceder, isso a gente faz, né? Isso eu amo fazer. Algumas petições que são mais complexas, por exemplo, ali no escritório, sou eu que atendo o regime próprio, até então. Então, aí eu acabo sendo direcionada para esse atendimento ou esse peticionamento, mas não tudo. Petições de menor complexidade, manifestação, eu já não faço mais. Então, assim, isso foi difícil para mim, sair da minha zona de conforto, né? E daí eu saliento essa parte, que foi brilhante a sua fala, e quem está nos assistindo vai receber isso aqui de bandeja, porque é muito difícil, é muito difícil. E o consultor, ele tem que ter muito, ele tem que ser muito direto, muito franco, porque a gente tem muito pouco tempo. Quanto mais você fica no operacional, o estratégico fica sem ninguém para gerir, a gestão fica sem ninguém, e isso é perigosíssimo, né? É um barco desgovernado. Então, mas a gente tem que ser certeiro, você tem que ser certeiro. Como que você vai conseguir ensinar um sócio, explicar para um sócio que ele precisa estar na estratégia, aquele desenho lá que eu faço. Você tem que ir para a estratégia. E você não vai largar, você vai ensinar a tua equipe, fazer reuniões semanais, quem é de anotar, anota aí, fazer reuniões semanais, pegar ali os processos mais importantes, daí você tem que filtrar lá no teu software o que é importante, tirar o relatório dos próximos 10 dias, verificar o que tem de importante. Às vezes tem uma inicial que é super difícil, às vezes tem um agravo que é muito difícil, às vezes tem um cliente novo que é muito difícil, né? Às vezes vem um médico, então você tem que estar olhando isso, ensinar a fazer o que ele parecer, fazer revisão por amostragem, tudo isso pelo teu cockpit, pelo teu software. Você virava, torcia o nariz assim, mas eu te garantia, confia em mim, eu fiz isso centenas de vezes, vai dar certo, confia em mim. Você não pode ficar no operacional. E daí, quando você torcia mais o nariz, daí eu ia para uma outra estratégia. Quanto custa a hora do seu advogado júnior que está ali fazendo, às vezes, um processo administrativo que você quer revisar o advogado júnior que está ali. A gente falava, a hora dele custa, sei lá, digamos, R$ 60. Ok. Quanto custa a sua hora como sócia? Aí você, porque às vezes a gente vai pro emocional, você não tem tempo para sua família, depois volta para cá, vai pro financeiro, vai às vezes para alguém que gosta mais de relatório, se você tem relatório, tem esse controle, a gente tem que tentar de alguma forma. E daí eu lembro que eu falei isso, quanto custa a sua hora? Então a sua hora custa às vezes R$ 1.500, R$ 2.000.
você está equiparando as horas. Daí você, Sim. é mesmo, é mesmo. Então, eu lembro que começou a funcionar. Uhum. E quando você entendeu isso, você falou, Uhum. não, então vamos tocar, vamos tocar. Mas tinha alguma época, assim, eu não sei se você lembra disso, que dava vontade de desistir. Você lembra disso? Você sentiu, assim, que teve esse momento, assim, de desistir, de não voltar mesmo? Ai, Tatiana, foi na primeira reunião, quando você falou 15 minutos, eu tive vontade de falar que ia no banheiro e ir embora. Teve alguma vontade de você chegar lá e falar, não, deu errado. Fulana pediu a conta, Uhum. Cicrana pediu a conta, não deu certo. A gente perdeu um processo às vezes. Então, teve esse momento, doutora? Teve. Primeiro, assim, a gente encontrou grande dificuldade, por quê? Você me falou, olha, você tem que contratar uma controller jurídica. Tá, nem sabia o que era isso. Aí você foi me explicar o que era o controller, pode ser bacharel, pode ser advogado, ele tem que ter o seguinte perfil, ele tem que ser mais razão do que emoção, tem que gostar de tabelas, tem que gostar de números, e foi me passando. Então, nós abrimos a vaga, né? Inclusive, você criou, você fez para mim o post, nós divulgamos nas nossas redes. E a primeira dificuldade foi essa, porque a gente não encontrava profissionais. Por quê? O profissional do direito, ele também tem uma limitação, uma crença que ele se formou em direito e ele tem que peticionar, fazer audiências, fazer atendimento. Ele acha que vai diminuir ele não estar fazendo isso. Então, primeiro a gente teve que trabalhar na mente do profissional, porque até há 5 anos atrás não se ouvia falar muito em controladoria. Os profissionais não queriam. Hoje, quando você abre uma vaga, já aparece mais. Menos profissionais preparados, com cursos, é difícil. A gente vai dar essa preparação com cursos maravilhosos que a Tatiana tem. Então, você contrata um profissional, você tem que preparar ele com cursos, explicar como que é a rotina, mas até então nós não tínhamos. Nós fazíamos as entrevistas, contratamos pessoas sem experiência em controladoria, não deu certo. Primeiro a gente tentou com uma profissional que tinha todo o perfil, continuo achando, mas ela não aceitou num primeiro momento esse desafio, então a gente trouxe um profissional de fora, que não sabia da rotina, não deu certo, eu tive que desligar realmente em 2 meses. Então eu falei, isso não vai dar certo, não encontro profissional, não dá, é muito... e também tinha muito medo, né, de deixar que aquele profissional fizesse o controle do prazo, distribuísse para a equipe, fizesse o protocolo. Então eu tinha todo esse receio. E hoje eu posso falar assim, dá certo, tá? Hoje eu já tive controladoria que a advogada, controller, ela ficou por 2 anos residindo no Canadá e nós aqui, presencialmente aqui, ela no Canadá. Deu super certo. Hoje ela está contratada para um escritório de advocacia no Canadá. Tá? Ela conseguiu regularizar. Legal, não sabia disso. Mas nós ficamos 2 anos com essa profissional, preparamos essa profissional. Foi durante a pandemia. Então, assim, foi essa grande dificuldade de encontrar. Hoje, a gente não consegue mais viver sem controladoria. Essa controller do Canadá que pediu para se desligar, porque encontrou uma colocação lá, ótimo. Daí a equipe, né, ficou... Gente, como que nós vamos fazer sem controladoria? Não dá, como que a gente vai controlar prazo, fazer protocolo? Então, hoje a equipe não consegue ficar sem. E hoje a gente não tem só a controller, né? Nós temos os assistentes, quem faz a digitalização, porque entra nessa questão das horas, né? Que você falou. Como é que você vai colocar um advogado sênior, um advogado júnior, fazer a digitalização? Ele vai perder muito tempo com isso. Abertura de ficha no sistema, no software, digitalização dos documentos, As guias, protocolos. Então, assim, hoje deu super certo. Hoje nós somos elas são em 3 na controladoria. Assim, mas algo, né, que eu posso dizer também. Esse profissional do direito, ele tem que ser valorizado como um pessoal do seu operacional, como os advogados. Viu? Porque o que eu vejo Gente, são muitos olha escritórios. só. Então, assim, esse profissional, ele é um advogado. E ele está lá no meu plano de carreira como advogado. Embora ele vá fazer o papel ali mais do administrativo do escritório, ele é inserido no meu plano de carreira como um advogado.
como os outros. Então, assim, o escritório também precisa valorizar esse profissional. Por quê? Existe o problema daquele advogado que tem a crença limitante, eu tenho que peticionar para ser advogado? E existe também a parte do escritório que não valoriza esse profissional. Então, Você essas vê, foram a gente. dificuldade ali da controladoria. Então, assim, quando a gente fala algo, acho que da maneira correta, né? Com, que seja assim, que tenha rapport. Um beijo para a doutora Gediane aqui. Estou encantada com seus reels, doutora. Um beijo para todo mundo que está entrando aí. Inclusive, acho que a Suzana que entrou ali falou do controle, eu acho que ela é de Maringá. Um beijo para ela. Se não me engano, foi minha aluna. E isso que você falou agora, tomara que não dê problema quando eu salvar essa live, porque assim, é ouro, né? As palavras que você repetiu aí são palavras que eu falei há 5 anos atrás, né? O perfil da vaga, entende? Ela lembra de tudo, gente. Ela lembra absolutamente de tudo, porque Eu era anotava. algo muito, muito importante. E a gente chegou ali com o remédio na hora certa. Então ela fez, ela acreditou, ela confiou e ela está aqui como prova, gente, que a gestão transformou. Imagine uma controller no Canadá, gente. Isso é transformação digital. Então, esqueçam. Quando eu falo para vocês, fulano está indo num curso em Los Angeles, Beltrano está indo fazer um congresso de gestão, sei lá onde, lá. Gente, esquece, esquece. Para de sonhar. Quer viajar? Viaja. Mas esquece, o que existe de mais tecnológico em gestão, em software, em robô, em automação, inteligência artificial no planeta está no Brasil. E a advocacia do Brasil é completamente diferente, o país mais judicializado da estratosfera. Então não adianta você ir para lá, eles têm, sei lá, pouquíssimos artigos, não tem volume de processo que a gente tem, não funciona como funciona aqui, é totalmente diferente. Então tá aqui, gente, em Maringá, transformação digital. Você olha esses congressos com esses nomes super transformation, paperless, ela está de prova aqui, gente. Doutora Ellen está de prova que funciona. A controller, que era o coração do escritório, estava lá no Canadá e ela está aqui de prova para isso. Então, realmente, são desafios que a gente tem que acreditar, né? O bom é que o advogado, ele não desiste nunca, ele só tem que virar essa chave, né, doutora? Hoje estava atendendo uma cliente de Ribeirão Preto e ela realmente estava falando, mas eu tô tão cansada de contratar, tô tão cansada assim com esse turnover. Só que não é só você, né? Infelizmente, até nas outras áreas, isso é difícil. Então a gente às vezes desenha o perfil de uma vaga, faz o anúncio de forma correta, faz as entrevistas, faz testes de personalidade, aplica a prova e às vezes dá errado. Então não pode desistir. E às vezes a pessoa, né, a gente já falou disso, casou, foi para outro lugar, outro foi para outro país, conseguiu uma colocação. Então, se a gente fizer, se a gente souber o que o cargo exige, você consegue fazer uma recolocação. É difícil, né? Mas quando você tem o controle, né, doutora? Hoje você tem o controle, você sabe quantas sessões tem, como é que funciona, sabe da agenda para os próximos 30 dias. Tudo é com prazo de segurança, né? No D-1, D-2. Se alguém sair do escritório e falar, olha, amanhã eu não venho mais, você consegue resolver. Né? Exatamente. E me diz uma coisa, teve algum momento assim que você falou, lógico, você chegava lá em Maringá e falava assim, eu odeio essa Tatiana, queria que ela morresse com todas essas coisas que ela falou, porque não tem como fazer isso. E daí, de repente, você fazia uma coisa aqui, uma coisa ali, e de repente, teve um momento assim que você falou, agora eu tenho controladoria, agora eu tenho gestão, agora engrenou. Teve um momento assim? Olha, o que eu posso dizer? A primeira advogada a segunda advogada que assumiu a controladoria, ela pediu o desligamento do escritório para abrir o escritório próprio dela. E aí a gente encontrou essa controller do Canadá e que deu super certo. Aí ela, né, passou tudo aquilo para ela, mas ela pegou porque ela gosta muito do digital, software. Eu amo tudo Quem isso. que é essa moça? Eu quero essa história aqui. Eu não sei se ela está aqui, mas assim, ela é a Mariana do Biela, não sei se ela está na live, mas ela trabalha nessa banca, uma banca enorme, uma banca muito grande no Canadá, e ela me falou o que você acabou de falar na live. Ela falou assim, olha, Ellen,
aqui no Canadá não tem controladoria no escritório. Eles não têm, eles não trabalham dessa forma. Ela comentou comigo que você acabou de relatar. Eu falei, que ótima oportunidade, então, para você implementar aí no escritório, né, no Canadá, uma ótima oportunidade para você. E ela pode dizer, né, ela pode confirmar isso que eu estou falando para você. Então, assim, foi quando ela assumiu tudo isso, eu Mariana, fiquei se mais você tranquila. tiver aí, está convidada para uma live. Se ela não tiver, depois você me passa o contato dela. Vou Imagina essa passar. história. Imagina se ela tiver implantado controladoria lá no Canadá, gente. Foi Sim. de Maringá para o mundo. Eu incentivo muito ela, olha, por que não, né? Dá muito certo, é uma ótima oportunidade para você incentivar o profissional. É assim, você tem que realmente mudar a sua mentalidade e colocar a sua mentalidade como gestora. Não deu certo? Você não vai ficar com raiva daquele profissional, porque ele está num outro ciclo da vida dele. Que ótimo para você, você aprendeu aqui e vai mudar a tua história, mudar a história de um outro escritório de advocacia. Não leva para o pessoal, né? Não, realmente, assim, você falava para mim, Ellen, você tem que ir para... Você brincava, eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. Você tem que estar lá em Dubai, abrir seu celular e ver todo o seu escritório do seu celular, Falava isso. tranquila, né? Falava Eu não isso. Você cheguei é lá, mas... maravilhosa em Dubai. Imagina você em Dubai, em Miami, lá, passando o teu protetor solar. Você abre assim, dá uma olhadinha assim, fala, não tá tudo certo. Ah, tem um prazo aqui que tá no fatal. Vou te dar uma olhadinha. Entrou ali. Ah, não, tá tudo certo. Só uma documentação que tá esperando e ó, tranquilona. Sim. Mas assim, uma coisa que a gente aderiu muito no escritório. Não cumprimos nada no fatal. Para quem não ouvia, não sabia o que era D-2, hoje a gente trabalha assim. E dependendo do advogado, a gente trabalha com D-4. A gente não conta para ele qual que é o prazo. Espero que eles não estejam aqui. Mas assim, D-4. Ah, esse profissional tem que ser D-4 para ele. D-2. Fatal. Vai ser no fatal, aí vai ter que reagendar e vai ter que explicar lá no software por que você está pedindo o reagendamento. Olha, reagendou. Então, para você ver que o negócio funcionou ali para gente. A gente leva realmente a sério. Viu, gente? Algo que eu falei lá há 5 anos. Viu como é simples? Não tem aqui realmente perder o prazo, é piloto derrubar avião. Então, não existe você perder prazo. Tem que utilizar o prazo de segurança. E se tiver, por um acaso, uma exceção de uma documentação de um cliente, algo assim extraordinário, insere a informação. Você não precisa ir na mesa do controle e contar uma história triste, não quer saber disso. Escreve lá, fica gravado com a tua assinatura digital, lá com o teu número, teu código. Por quê? O que aconteceu? Olha, tem um documento chegando do cliente, a petição está aqui pronta. Não é, Ellen? Simples. Sim, é simples e funciona. Funciona, traz paz para o gestor, como você falou. Eu lembro que eu era realmente uma pessoa muito estressada, preocupada, e não vale a pena, né? E hoje eu tenho mais qualidade de vida, eu posso fazer uma academia, eu posso acompanhar meu filho na natação, eu posso participar de congressos de direito, de inteligência emocional, eu posso cuidar de mim, da minha mente, do meu físico, do meu corpo e estar, né, em conexão aí com o meu escritório, acompanhando toda a rotina do escritório. Para quem chegou agora ou não conhece muito bem assim, como é que funciona a gestão, eu vi que tem uma pessoa até de outra área, né? E temos controllers aqui, a Nilciane chegou, uma super controller, já com bastante experiência. Isso que a doutora Ellen acabou de falar, porque você tem o controle mesmo. Você sabe quantas ações entraram, quantas encerraram, quantas perícias vão acontecer no próximo mês, quantas audiências, quantos processos administrativos foram protocolizados, quanto tem que fazer de senha. Você consegue tirar isso aqui, daí você vai escolher o que eu tenho que olhar mais de perto. O trabalho daquele advogado, então você consegue ter isso na sua mão. Lógico que não é uma mágica, né? A gente tem que customizar, digitalizar tudo, cadastrar, muitas vezes manualmente ou não. Existem ferramentas robô que já faz cadastro, assim. Então você customiza uma ferramenta de tecnologia para o seu escritório, para você conseguir daquela ferramenta tirar os seus relatórios internos, né? Saber para onde o teu escritório está indo e você vai lá e faz um novo cálculo da rota. Então ter essa vida pessoal
é o mínimo, né? Porque principalmente Sim. quem trabalha com previdenciário, que para mim é uma advocacia social. Então você cuida da vida de todo mundo, menos da sua, não é justo, né? E eu quero que você me conte, que eu vi que você foi para um congresso. Uhum, Agora que você já tem todas as uhum, chaves aí viradas, já tem uhum, controladoria, cresceu, que eu quero saber depois dos seus resultados também, se você tiver esses números ou mais ou menos uma porcentagem. Quero saber desse evento que você foi, desse congresso. uhum, Divide um pouquinho aqui pra gente, porque eu também, gente, há, sei lá, 15 anos atrás, era uma advogada totalmente diferente do que eu sou hoje, não acreditava em nada disso. E uhum, eu tive muitas chaves viradas mesmo. Algumas chaves me atropelaram, assim, mas quando esse mundo se abriu para mim, uhum. realmente hoje é o meu propósito, é o que eu faço, né? É ajudar a organizar os escritórios. Então, me conta um pouco desse evento que você estava. Então, esse evento já estava programado desde o ano passado, mas eu tinha o ano todo para agendar ele. E este seria o último mês, o último evento deste ano, e o ano que vem eu perderia. E eu Entendi. consegui agendar, fazer o agendamento neste ano, porque participei de vários congressos, e esse falei, é o último que eu vou esse ano de congresso. E foi assim, tudo muito uma coincidência, vamos dizer. Você, uma semana antes ou 2 semanas antes, como a gente sempre conversa, eu tô assistindo as suas lives, a gente conversa sempre, e você falou, e daí, como é que é? Quando é que a gente vai agendar a nossa live, né? Aí eu disse assim, vamos sim, mas assim, deixei aquilo no ar, tipo, ela vai esquecer de mim, né? Falei, live, eu não fico muito à vontade. Como não? Você fala na televisão. Como que você não quer falar na live? Mas live é Isso. diferente, né? E tudo bem, mas eu tô te esperando, tá? O convite tá feito. Eu falei, ok. E fui pro congresso, né? Pro método. E chegando lá no primeiro dia, ele falou assim: olha, qual é a sua visão do futuro? O que você tem profissionalmente? Você já sabe o que você precisa. E o digital, hoje a gente sabe que você ser visto, né? O profissional ser visto faz toda a diferença. Por quê? Não é o profissional mais competente que vai fazer o sucesso. É aquele que é mais visto. Claro, a gente precisa ser competente. Mas muitas vezes aquele competente não vai sair tão bem quanto aquele profissional que é visto. E o que você precisa? E a gente sabe, o profissional aqui, ele sabe que ele precisa, né, estar hoje numa rede social, ele precisa ser visto. E ele falou, e lá é assim, você tem que resolver na hora. O que você precisa fazer profissionalmente para sua carreira alavancar? Você quer subir, né? E eles motivam muito a gente. Faça agora. Pega o seu celular e aquele convite que está pendente, você vai agora aceitar. Eu peguei o celular na hora ali, né? Acontecendo o evento, falei, aquele convite da live, eu falei, eu Tá aceito. topado. Aí você, nossa, tomara, eu pensei assim, tomara que seja daqui um mês, né? Aí você falou, terça-feira. Terça-feira, mas eu vou voltar cansada. Terça-feira já, tem tanta coisa para organizar. Falei, mas eu não posso recusar. Então, assim, foi uma grande virada de chave. Estou, assim, rompendo com os meus Muito limites. obrigada para o palestrante lá, que eu não lembro o nome dele, é um ultra famoso, né? Um super Pode falar o congresso. nome? Pode falar o Pode, nome? pode, aqui a Pode. gente tá em casa. É o Paulo Vieira, a Camila O Paulo Vieira, Vieira, obrigada, Paulo Vieira. Foi do graças ao Método Paulo CIS. Vieira, então, entendi. Foi. E agora a gente Nossa. já tem a outra live agendada com a Mariana, super controller internacional. Sim, internacional vai ter uma live Uhum. internacional, gente. Olha, ainda ganhei uma ultra live. E assim, lógico, gente, Paulo Vieira, acho que é o método CIS, né? Que é o método dele. Não é à toa, e é isso aí. É você ser executor, né? Você ser executor. E você é muito boa nisso. Fico muito feliz que mais essas chaves foram viradas. A pessoa, ela acha que vai acontecer um milagre, né? Que vai Sim, entrar, sei lá, alguma coisa pela janela, né, ou um propósito, ou uma bolsa cheia de dinheiro. Eu acho que vai acontecer assim. Não tem, gente, não tem milagre. Só tem trabalho, né? Trabalho, trabalho, trabalho. E tem que estar aqui, sabe? Por vários motivos. Às vezes por propósito, né? Para a gente ensinar. Eu tive com o doutor Vitor, que está sempre aqui na live, foi o primeiro a entrar aqui.
Ele tem um podcast que é maravilhoso. Ele é lá de Goiânia, é incrível. E ele é um cara incrível, assim, tem uma religiosidade incrível. E eu falo assim, porque uma coisa é você fazer a live aqui, ok, lógico, tem o teu tempo. E naquele dia até minha filha tinha brigado comigo. Poxa, mãe, terça-feira toda vez live, queria brincar, queria fazer aquilo. Então eu tava assim, tinha acabado de conversar sério com ela e ele entrou e ele faz o podcast. Ele tem que contratar um estúdio, contratar uma equipe, é caríssima a hora, para ensinar os concorrentes dele a trabalharem, entendeu? Então, assim, realmente, se isso não é propósito, o que que é, né? Então a gente tem que aproveitar isso. Lógico, passou a pandemia, aquele monte de live, aquele monte de... Mas a gente tem que aproveitar. Tem muita coisa boa em todos os lugares e tem que ser executor. Então, obrigada ao Paulo Vieira, né, o Ultra Blaster Paulo Vieira, que fez isso, não sei me enrolar. Ainda ganhou outra live internacional. Não procrastinar. Não podemos procrastinar. Não procrastinar. Mas hoje eu estava lendo um negócio que é realmente que a procrastinação ela é uma questão de ansiedade, né? Então a gente tem uma ansiedade, aquele medo, né? Essas chaves todas nossas aí, e a gente acha é mais confortável você procrastinar. Sim, ficar na sua zona de conforto, né? Na verdade, assim, é um sabotador. É um sabotador. É um sabotador. Foi muito bom. E o que mais que ele ensinou lá? Me conta um pouquinho mais antes de eu ver. Então foi assim, foi muito interessante porque quando eu fiz o curso também de a consultoria com você, você falou como que é o seu layout do seu escritório. Ah, é assim, assim, assim. Ellen, tá errado. Eu lembro, né? Tinha que... já tinha você no início. Eu falei, não, você fica lá para trás, sala de atendimento. Tirei, na minha cabeça, lá nos desenhos, eu tirei todo mundo dos seus lugares. Você falava, meu Deus, a fulana vai ficar brava. Elas não gostaram, elas brigaram comigo, né? Mas assim, não tem problema. Eu falei, não tem problema, pode brigar. A placa lá na frente tá com o nome de quem? Ia ter que ser, né, dura assim, não posso fazer nada. Se a pessoa tá pegada uma cadeira, uma mesa, não pode fazer advocacia previdenciária. Aqui é muito mais lá em cima o sarrafo. Mas graças a Deus hoje minha equipe é maravilhosa. Hoje eu não tenho vontade de retroceder, eu não tenho vontade de trabalhar só eu e minha secretária. Muito pelo contrário, eu entrego mesmo, delego para elas e o escritório funciona, sem eu estar lá. Mas sobre o layout, você me entregou como que tinha que ser o escritório e eu contratei uns profissionais, né, de arquitetura, inclusive ela está aqui na live, entrou, e a gente fez conforme você, né, me orientou. E aí, engavetei o projeto, ela fez o orçamento, eu falei, ai, não, é muito caro investir nisso, pra quê? Por quê? Tá bom assim, né? Passado mais alguns anos, eu fui lá, bem na pandemia. Falei, vamos né, renovar aquele projeto e refizemos o projeto de novo. Ficou engavetado mais um tempinho. E aí, como esse ano é um ano de grandes mudanças na minha vida, eu falei, vou mudar o escritório. Vou mudar o escritório também. Vou agora executar, então, aquele projeto, aquele layout maravilhoso que a Tati entregou para mim. Eu entreguei para os arquitetos, que está engavetado aí 5 anos. Por que não agora? Né? Por que não mudar agora? E cheguei lá nesse evento de inteligência emocional. E, assim, eu tive muita confirmação de que realmente eu deveria mudar. Porque isso é importante para o escritório, para eu crescer. A equipe está super animada, me ajudou na reforma, na mudança. Eu estava lá no método e elas estavam fazendo a mudança para mim, me ajudando a engavetar, a encaixotar tudo para a gente fazer a mudança. A equipe hoje está trabalhando parte em home office, trabalho ok, até a gente conseguir todas as instalações, porque a gente vai para uma sala provisória. Então, até tudo ficar pronto, elas estão trabalhando em home office. Não tenho medo mais que elas não vão trabalhar, elas trabalham, tá? Então, isso está tranquilo para mim. Então, assim, veio tudo a calhar, realmente. Veio tudo encaixado. E vai ficar maravilhoso. Você já está convidada para a inauguração. Gente, você vai ver a realização, a materialização desse projeto, daquilo que a gente visualizou há 5 anos atrás, vai acontecer, aconteceu.
Vai E você está acontecer. mais que convidada para vir para a inauguração. Já Lá vai estou ter espaço para confirmada. podcast, Já vai ter estou espaço para live. confirmadíssima que eu vou, viu? Os clientes convidam, de repente apareço eu lá e eu Sim. vou mesmo. Eu já fui, né, do Você vai ficar em Tocantins casa. a Santo Antônio da Platina, eu vou mesmo. E assim, é incrível você falar isso também, porque tem gente que não entende que consultoria é tão profundo, sabe? É tão profundo. Mas como assim? Uma consultora de gestão da produção jurídica, de legal operations, de controladoria jurídica, vai cuidar da arquitetura do escritório? Como assim? Porque é fluxo, gente. Eu sempre falo em aula que tem duas coisas que respondem todas as perguntas: organograma e fluxo. E eu já faço o teste, fala um problema qualquer. Ah, tal coisa. Organograma. Você teve que ir para a estratégia, entender que tem um operacional, estratégico, o gerencial, e cada um está na sua caixinha, cada um tem suas funções, suas rotinas, plano de carreira, plano de progressão societária, tudo isso. E fluxo. Então, às vezes, eu chego no escritório e daí alguém já me vê, já quer conversar, não consigo ter produtividade, ou fulano fica conversando com Beltrano, ou é muito longe, não consigo resolver a produtividade. É fluxo. Então, o cliente tem que chegar, tem que fazer cadastro, tem que ter sala de atendimento. Então, isso tudo vai facilitar. Muitas vezes ele já vai aprender um pouco sobre o previdenciário, sobre o escritório, às vezes colocar alguma coisa para ele conhecer o escritório, como funciona, a história. Então, às vezes você já vai envolvendo um pouco o marketing dentro desse caminho do cliente, né? De você ter, claro, a tua controladoria, teu financeiro num outro local ali que faça parte desse fluxo também, e a sócia lá mais para trás, assim. Então, a gente desenha tudo isso para poder ter mais produtividade. Então, as pessoas, elas não entendem, elas falam, mas precisa de... Eu escuto às vezes, mas precisa de software? Não, gente, coloca lá no Projude, no Eproc, tá tudo resolvido. Daí eu fico quieta, né? As chaves não estão viradas, eu cobro para virar essas chaves, então eu fico bem quietinha e falo, com certeza, com certeza. Daí ela descobre tudo isso um dia, né, numa live aqui, que até a arquitetura do escritório é imprescindível para você ter mais produtividade e segurança. Faz diferença. Então, se essas ferramentas de gestão, né, eu tivesse conhecido elas no início, que eu comecei a advocacia, eu não teria sofrido tanto. Mas era um caminho, era um processo que eu precisava, né? Foram muitas dificuldades com pessoas, com equipe, financeiro. A questão do financeiro, por exemplo, era uma advogada sênior que fazia para mim emissão de notas. Então, eu pagava, né, remunerava essa profissional com um valor de uma remuneração de advogada sênior, ela estava fazendo financeiro para mim. Quer dizer, estava tudo errado. Então, as coisas não fluíam. Você perguntou para mim quando eu cheguei, né? Ellen, quantos processos você tem em andamento? Não sei. Quantos processos você tem para ajuizar? Não sei. Um monte de pasta lá. Peraí. Né? Então, hoje, assim, quantos processos nós temos? A gente abre ali o software, Caroline, que é a controller. Caroline, como é que tá? Quantos processos a gente tem? Tanto. Aqui tem, né, uma demanda muito alta. O que a gente pode fazer? Precisamos contratar profissional aqui, colocar o profissional ali. Qual que é a meta? O que nós vamos fazer? Final do ano está chegando. Então, a gente tem essa visão. Eu consigo hoje ter essa visão. Temos reuniões semestrais, trimestrais, mensais. Olha, como é que está? Como é que está o controle dos processos, o andamento, o ajuizamento? Um planejamento estratégico, né? Sim. Algo para saber como que vai ser 2024. E eu acredito que essa tranquilidade que você tem agora, você consegue focar em outras áreas, né? Sim. No marketing, no financeiro, muitas vezes no planejamento estratégico, não só na gestão da produção, né? Em outras áreas, no teu comercial, ali, ver os fechamentos. Então, fazer essa análise, né? Tá vendo a estrutura aí, a parte estrutural da banca, é um planejamento estratégico, né? Mudar de unidade, desenhar tudo isso, cuidar de gestão de pessoas, né? Saber, às vezes, alguma dificuldade de um profissional, por que ele não está se encaixando, diminuir o turnover, isso traz muito, eu acho que é um dos maiores problemas também, né? Gestão de pessoas, contratar, treinar, trabalhar, às vezes, a capacitação, né? Você
sabe que você consegue ensinar ou às vezes disponibilizar uma trilha do conhecimento, cursos, ensinar aquele profissional que é uma pessoa de confiança para você não precisar corrigir tanto, revisar tanto, né? Então você consegue ter tempo e consegue organizar tudo isso dentro da rotina, né? Terceirizar alguma coisa que precise ser terceirizada, delegar o que tem que ser delegado. E eu fico muito feliz que isso acaba mudando, né? A vida pessoal, relacionamento, né? Você sempre foi uma mãe muito presente ali no esporte dos teus filhos, tudo. Então, quando a gente não tem essa paz, né? É tão ruim, é tão ruim a gente não conseguir fazer o nosso propósito, né? Que o teu é aposentar as pessoas, trazer esses benefícios de uma forma mais justa para os teus clientes, né? Que eu acho uma advocacia, eu tiro meu chapéu sempre para todos esses advogados previdenciaristas, que acho que 70% dos meus clientes são previdenciaristas sempre, e eu admiro demais o trabalho de vocês, mas às vezes a gente cuida do outro, como você vai cuidar da gente, com ferramentas que elas são muito simples, né? Eu falo que elas são muito simples, sem saber como fazer, como implantar, ter a paciência, passo a passo, para implantar isso, encontrar as pessoas certas, saber o caminho certo. Eu fico muito feliz. E queria que você me contasse, agora que você teve uma ex-controller internacional, né? E foi ali pro Paulo Vieira e falou... Chiquíssimo, na verdade, da chiquérrimo, chiquíssimo. Chiquíssimo, como diz a outra, ela não é chiquérrimo. Não é chiquérrimo, é chiquíssimo. É chiquíssimo. Gente, se vocês se gravassem as nossas reuniões, gente, já dava podcast ali. Às vezes a gente, no meio daquele caos ali, né? Cabeça fritando, a gente falava, ou a gente vai chorar, ou a gente vai ter que resolver isso aqui, né? Gente, a Ellen... preciso contar uma coisa, não, várias coisas. Primeiro que a Ellen, ela me deu o meu primeiro apelido, não sei se ela lembra, meu primeiro apelido como consultora foi a Ellen que me deu. Ela falou que eu era a maga da controladoria. Eu usei até uma hashtag um tempão assim. Você é a maga da controladoria. Hoje quase que eu vim com um chapéu, uma varinha do Harry Potter aqui. Você é a maga da controladoria. Eu adorei, né? Adorei. Foi ela que me batizou, tá, gente? Fora que tem outras histórias engraçadíssimas também. Porque eu tava solteira, né? Eu ainda tô solteira, mas eu não tinha acabado de me separar, não fazia muito tempo, né? Tinha terminado o casamento. E daí ela falava assim: você tem que arranjar um namorado assim, mas um advogado poderoso. Daí ela falava assim: que tal fulano? Eu lembro do fulano, até hoje o fulano já tá casado. Que tal a gente não fulano? pode citar nomes, esse a gente não vai poder citar nomes. Pode nunca, já tá até casado. E disse que não era muita coisa assim. E ela falava: que tal fulano? Vamos olhar se ele é casado? E eu falava: Ellen, vamos aqui, né? E a gente dava muita risada. Eu falava: a gente dá muita risada. Rezava pelo amor de Deus. É normal, porque esse é meu perfil, né? Tem que ser, né? Então eu quero, assim, casar todas as minhas amigas. Nossa! Consegui escapar, viu, gente? Consegui escapar. Mas esse era o lado bom, né? Conhecer Curitiba. Depois da consultoria era algo muito bom, né? Porque a gente tinha o nosso momento também. Eu fico muito... Foi muito bom naquele tempo. A gente dava muita risada, eu dei muita risada, por isso que eu virei amiga da Ellie. E agora eu fico mais feliz ainda que você tá nessa nova fase aí, com unidade nova. Fico pensando, que look que eu vou usar, gente? Tem que ver que dia que vai ser. Não, nós todas estamos pensando no look. Porque nossa equipe é só feminina. Nós temos, acho que nós somos em 20 mulheres. Nós tentamos contratar homens, mas eu acho que eles ficam intimidados. Homens, por favor, enviem os seus currículos. A gente tenta, mas eu acho que eles ficam intimidados. Então, somos em 20 mulheres. Entre advogadas, financeiros, secretária, só mulheres. E assim, uma equipe muito unida, nós somos amigas, a gente se respeita, eu prezo muito no respeito, nesse clima organizacional da equipe, como você falou. Nós não temos desligamento, essa troca de profissionais, a gente não tem hoje. Realmente, assim, vou me casar, mudar de cidade. Acontece, às vezes, do profissional não ser daquele perfil, mas é raro.
Então, assim, a gente está com uma equipe de advogados, tem 7 anos, 10 anos, nós não temos mais essa rotatividade, que é algo que realmente desgasta. E eu era uma pessoa assim, muito desgastada por isso, porque havia esse fluxo, preparava o profissional, aí o profissional se desligava, levava 3 juntos, sabe? Porque daí eles formavam um grupo, Levava e aí as a saía era teses 5, juntas. daí trocava toda a equipe. Mas eu também tive que mudar. Eu também tive que mudar. Eu tive que olhar para esse profissional com respeito, valorizar esse profissional, valorizar o trabalho, olhar para ele, conversar com ele, feedback. Eu acho que eu mudei. Eu penso que eu mudei, porque senão a minha equipe não estaria a mesma por tanto tempo, né? Hoje eu tenho amigas que estão aqui, posso falar que são minhas amigas, que se desligaram porque receberam outras propostas, mudaram, mas somos amigas. A gente consegue ser amiga, né? E hoje isso é tão bom, né? Eu acho que isso é o melhor que você tem para levar da vida. E você falou algo para mim, e eu lembro que o meu filho, hoje, o Natan, de 15 anos, ele era pequenininho naquela época toda, e ele escreveu uma cartinha para mim: mãe, você é tão linda, você é tão amorosa, mas eu te vejo tão, às vezes, tão triste. Não fica triste. E aquilo me marcou muito. E quem encontrou essa carta foi uma advogada dentro de uma pasta. E ela me entregou. E eu falei, meu Deus, né? O que eu estava fazendo com os meus filhos? O que eu estava fazendo com a minha família? E essa mudança toda gerou, né, uma novidade de vida para mim também. Me trouxe uma novidade de vida. E hoje o Natan, que está fazendo aí os cursos preparatórios para o vestibular, ele quer cursar direito. E hoje ele falou, mãe, eu quero. O que você acha do curso de direito? Eu falei, filho, eu acho maravilhoso. Porque a gente vê que tem colegas que os filhos falam assim, eu vou fazer direito. Não, pelo amor de Deus, direito não, faz qualquer outro curso, menos direito. E eu sou a maior incentivadora do meu filho. Falei, filho, você vai fazer direito, vai cuidar dos escritórios da mamãe, vai fazer empreendedorismo em São Paulo, depois você volta, faz direito. E eu quero, hoje ele vê nessa mãe, ele se inspira nessa mãe e ele quer isso para ele. Então isso para mim é o meu maior tesouro, é o meu maior capital, né? Claro, a gente quer crescer, a gente quer ter lucratividade, quer, mas inspirar pessoas, inspirar quem está próximo de mim, para mim é o meu maior presente. Não tem outro. Ai, gente, eu falo das minhas previdenciaristas, vocês não acreditam. Eu espero que hoje eu falei para a doutora Maitê, lá de Goiânia, tá aqui. Tem tanta gente incrível. Olha, a doutora André não é previdenciarista, ela é de Salvador, doutor Wagner. Então, gente, é isso. Quando eu falo das minhas previdenciaristas, vocês não acreditam, gente. E aqui, ó, falando que a Ellen foi enviada por Deus. Realmente, isso eu acho que é o propósito de tudo, né? Imagina aquela mãe que se desdobrava, chegava assim, falava, olha, meu filho ganhou um campeonato tal, ganhou um campeonato tal, ganhou um campeonato tal, ganhou... E assim, e tava realmente a ponto de largar tudo sem saber para onde correr. E olha só, que virada e que inspiração da pessoa, acho que mais importante. Os filhos são as pessoas mais importantes na nossa vida. Então você inspirar, meu Deus, uma mãe que tem esse amor, né, que olha para essa mulher, para essa profissional como uma inspiração. Hoje em dia, eu acho que você vê assim, realmente eu fiz certo, né? Você pensa assim, eu fiz direito, eu fiz da forma correta. Hoje E eu fico hoje eu muito posso feliz. dizer que sim e faria novamente. Não, eu não faria nenhum outro curso. Eu faria direito, né? Eu me sinto realizada, amo pessoas, amo a minha equipe, amo meus clientes também. Não posso atender a todos, também gostaria de atender mais, porque amo mudar vidas, né? E o direito previdenciário, o direito trabalhista que fazemos lá, consumidor, ele muda a vida. E isso é a nossa maior realização, não só minha, como de toda a equipe, né? Mudar a vida, né? Mudar a vida de uma família. Quando você muda a vida de uma pessoa, você muda a vida dessa família. E isso é muito gratificante para nós. Eu lembro que naquela época eu tinha uma outra cliente ali, previdenciarista também, que também era do norte do Paraná. E eu conto essas histórias, tem gente que não acredita, assim, que ela tinha no escritório
uma parte assim, perto da cozinha lá com várias cestas básicas. Então ela guardava essas cestas básicas, porque eu tenho muito cliente assim que trabalha com previdenciário mais agro, né? Tanto em Goiânia quanto no Mato Grosso, hoje já tendo cliente de Cáceres, que é previdenciarista. Então, assim, as pessoas vão lá na fazenda mesmo, né? Explicar, assim. E muitos clientes não têm a mínima condição, assim, ó. Foi pro escritório, mas eu nem almocei, eu não tenho como voltar, eu tô aqui, você é meu último socorro. Eu ouvi dizer que você aposentou fulano. Então, muitas vezes o previdenciário é isso, de uma forma ou de outra. Às vezes a pessoa não precisa estar nessa situação emergencial, mas ela muda vidas mesmo. E você olhar e ver que não só você, que você não consegue atender todo mundo, que era algo que eu sempre falava, né? Falava, calma, você não precisa atender todo mundo, mas você está em todo lugar aqui, no cafezinho, na forma que a secretária fala, você tem que se multiplicar. E hoje você conseguiu se multiplicar com essas 20 mulheres. Elas atendem da mesma forma que você atende, A mesma elas qualidade. a mesma qualidade, entendeu? Eu sei porque as minhas palavras que eu te falei há 5 anos atrás, você está reproduzindo. Então, você tem certeza que elas reproduzem o que você fala, a forma que você fala, o espírito que você passa. Então, eles são muito bem atendidos. Tenho certeza disso. E isso é algo que o advogado sócio tem que entender, que ele tem que se multiplicar pela forma, visão, missão, valores, né? Os valores. Você consegue passar isso para a tua equipe. E daí você se multiplica, consegue ter uma vida pessoal. Bom, consegui não chorar, tá? Porque ultimamente estou muito chorona nessas lives aí. Fiz uma live em outubro ali com uma advogada, a gente falou do, do Outubro Rosa. Nossa, me debrucei a lavar aqui. Veio uma moça que tinha acabado de se curar de câncer, quase morri de chorar. Mas tudo bem, não posso ficar chorando, mas assim, é muita alegria, né? Ouvir tudo isso. Não esperava que ia ser uma live assim tão positiva, tá? Em todos os sentidos, não só financeiro, estratégico, operacional, E a gente de nem gestão de combinou equipe. nada, né? A gente A não gente não combinou combinou nada, a gente nada dessa deixou emoção fluir. toda, controller do Canadá, nada disso, gente. Deixamos Então, fluir. né? E Mas assim, essas são as melhores, né? Quando a gente programa tudo, não sai. essas são as melhores. Falei, vamos conversar, vamos fazer uma vídeo, mas não deu tempo de fazer nada disso. Não, eu não queria fazer vídeo. Eu falei, não, Vamos lá na hora mesmo, isso aí. Mas eu queria que você falasse, assim, além de tudo que a gente já ensinou, explicou, né, que é importante para um colega chegar nesse ponto, nesse case de sucesso, né, esses segredos, assim, se você tivesse que dar mais algum conselho para quem está nos assistindo, né, além da transformação digital, de acreditar na gestão, e que conselho ou que conselhos você daria para quem está nos assistindo? Então, que não cometesse os mesmos erros que eu, né? Que não deixasse a ponto do seu filho olhar para você e falar: mãe, você tá triste, mãe. Você não é feliz. E iniciasse. Você, sozinho, você já é uma empresa. Você já é uma sociedade individual de advocacia. Então, você precisa olhar para a gestão. Eu sei que as faculdades hoje, elas não... Na minha época, muito menos, né? Elas não se preocupam para isso. Então, faça você. Nós temos cursos maravilhosos, consultores maravilhosos. A Tatiana é uma consultora maravilhosa, né? Que vai dar muitas dicas, vai mudar a sua vida. Então, assim, comece pela gestão. O advogado se preocupa muito em se profissionalizar, qual área eu vou atuar, como que eu vou peticionar, e esquece da gestão e cresce sem um controle, né? Então, assim, olhe para a gestão do seu escritório como um todo. É financeiro, é organizacional, marketing, tudo. Para que você não se perca no meio da jornada e não faça como eu um dia pensou em desistir. Né? Felizmente, eu encontrei uma consultora maravilhosa no meu caminho, que não me deixou a desistir, que, pelo contrário, me incentivou, mostrou para mim que eu tinha um futuro, que eu poderia, né, ir mais longe, né? Que eu sozinha eu chegaria rápido, mas não longe. E hoje eu estou aqui podendo falar de coração para vocês, advogados,
que não deixem de olhar para a gestão do escritório de vocês. É isso. E te Olha, agradecer, Tatiana, mais uma vez, pelo incentivo, né, por você me tirar da zona de conforto e falar, vem aqui, vamos falar, vamos se expor. Então, mais uma vez, você muda a minha vida, fazendo eu enfrentar esse desafio da live. Lá atrás, você me ajudou a organizar o meu escritório e hoje você me ajuda mais uma vez. E você tem um lugar especial no meu coração. Te espero aqui na inauguração do novo escritório de advocacia. ai, gente, como é que a gente faz, gente? Como é que a gente faz, pessoal? Pessoal, me ajuda aqui, fale alguma coisa. Ana Paula, vocês viram isso, gente? Como é que a gente A Paula é faz? minha amiga aqui de Maringá, é Como, uma amiga advogada, previdenciarista como é que a também. gente faz aqui para não chorar nisso daqui, pelo amor de Deus? Não vou chorar, porque senão ela vai brigar comigo. Ela fala, não, vai chorar, vai ficar toda feia, inchada. Não chora, não. Fica maravilhosa na pose, que essa é a Ellen, né, gente? Sempre maravilhosa. Sempre tá maravilhosa. Não, a gente comunica com o nosso, né, o nosso visual. Nós estamos comunicando com a nossa roupa. Eu estou comunicando, eu estou honrando você com a minha roupa, com a minha produção toda aqui. É isso. Honrando É isso. você e todo mundo que está aqui na live. E eu agradeço muito, muito, muito também por todo esse cuidado, né, que você sempre teve, assim. E eu sei que você está super cansada, que você veio virada. Eu sei que esse evento aí do Paulo Vieira é madrugada dentro, às Tem 5 da coisas de manhã. doido. Então você está sem dormir, sem descansar. É um momento que, né, deve ter ali os dois filhos na porta, vamos, marido com saudade, todo mundo, né, com saudade. E ela abriu mão desse tempo ali para estar aqui com a gente, nos mostrando esse case, incentivando todo mundo aqui, fazendo esse depoimento. Eu te agradeço muito, 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 muito. Só quero ver que dia que eu vou chegar em Maringá, gente. Que delícia para Maringá, O né? mais rápido possível. Eu sou do norte também, eu saí muito pequenininha, ela saiu com 4 para 5 anos, mas eu sou de Londrina, tenho o pé vermelho também. E amo, sou apaixonada pela nossa terra lá pelo norte. E estarei em Maringá, viu, gente? Estarei em Maringá. Convite Um feito. beijo para todo mundo de Maringá. Já fiz curso lá na associação. Tinha muita gente do tributário. Fiz curso de manual, curso de controladoria jurídica. Preciso voltar para Maringá. Já vamos aproveitar e fazer alguma coisa lá. Já passo uns 3, Sim. 4 dias lá. Vamos fazer Ellen, um minha curso querida. de gestão lá no escritório, mostrar o escritório para os novos Fechado. advogados. Fechado. Fechado. Já vamos fazer uma palestra. Olha Sim. só. Você vê, gente, a gente já começa a inventar. Já vamos fazer Ah, um podcast, uma muitas fichas palestra. caindo. Muitas fichas caindo. E as coisas, elas são assim, né? Quando a gente vira essa chave de executor, é, não tem mais volta, né? Eu faço cada 6 meses aquele teste comigo mesma, o DISC, e daí tá lá, 80% executora comunicadora. Executora comunicadora. Eu resolvi que eu ia ser executora e eu sou executora. Às vezes, daí tem as coisas ruins, né? Às vezes sai errado, às vezes, né, você faz daquele jeito que dá para fazer, mas você fez. Você atropela as pessoas, você não escuta muitas pessoas, mas você não dá para dizer que você não fez. Quando eu estava no congresso de previdenciário, não, acho que não era de previdenciário, era de inovação. Lá em Goiânia, no ano passado, o nosso responsável querido aqui do EADVOG, o Dr. Vitor, ele estava lá com a sócia dele, que é a Giovana, e ele falou assim, vamos fazer um podcast? Ele ligou assim, de horário, e falei, vamos. Eu saí da palestra, era tipo, sei lá, 10 horas da manhã, 10h15 a gente estava no estúdio, 10h16 a gente estava gravando. E é assim que funciona. Então vamos fazer agora já. Entramos no carro e a gente sai fazer. E eu fico muito feliz de você ter aceito, de você ter aberto esse espaço aí na sua agenda. Estarei em Maringá. Obrigada por todo mundo que esteve aqui conosco. Terça-feira que vem nós temos live de terça. Eu acho que na próxima terça já é com uma empresa de tecnologia, uma das maiores empresas de tecnologia. E a gente vai falar sobre software de gestão. Não posso falar ainda qual é a empresa. E tá chegando aí o fim do ano, ainda dá tempo de fazer muita coisa, né, Ellen? Ainda dá Sim, muita coisa. tá. O ano Ainda dá não pra... acabou. O ano não acabou. E essa é a melhor. Ó, agora eu vou falar um segredo aqui para vocês. Uma informação, uma sugestão assim, de ouro. Essa é a melhor fase do ano para você implantar a controladoria, para você fazer tudo isso.
porque os prazos vão ficar suspensos, a gente consegue digitalizar, implantar. As empresas de tecnologia às vezes não conseguem fechar suas metas, tem preços muito bons, então essa é a melhor fase. Segue aí o exemplo da doutora Ellen e alcance seus resultados, né? Nossa case aqui, live de sucesso. E eu queria te agradecer, te deixar Amei. um beijo para todo mundo aí, falar que eu estarei aí mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado pela amizade, pelo companheirismo, por olhar aqui para a gestão, para mim com tanto carinho. Obrigada. Amei participar, tá bom? E te espero aqui. Pode deixar, gente. Um beijo até terça-feira que Um vem. beijo para Tchau, todo mundo tchau. que esteve aqui.